Eu tenho evitado ir para o Partido Pão. 一方面我来的时候，弟兄们一定给我讲话的。 De um lado, com a minha presença, os irmãos querem que eu fale. 那么我恐怕，你们教会里面上了圣日们所带领的有不同的信息，网站。 Mas eu temo que aqui tem presbíteros, diáconos que estão levando a igreja adiante e que eu acabe atrapalhando, dando direção diferente. 那么弟兄们，他们把病被送到我家里面，我就家里面。 E os irmãos têm levado o pão e o cálice para a minha casa. 那么今天也是这样经历。 E hoje seria a mesma coisa. 那么弟兄们觉得，就我一起参加，一起把。E os irmãos quiseram que eu participasse da reunião e do Partido Pão. 我对弟兄讲好的意思，请我来，那么我只能听了命令。 Então os irmãos insistiram para que eu venha e eu obedeci a ordem. 我来了是要花他一点时间。 Eu vindo aqui gastaria um pouco de tempo de vocês. 所以你们还有点忍耐的心。 Então vocês têm que ter um pouco de paciência. 那么我们昨天晚上在到半夜里，我们跟学院的特别的会。 Ontem à noite nós estivemos em Taubaté, uma mini conferência. 那么我讲了的话， Eu falei um pouco lá. 说到关于那是关于安利西门的事情。 Falei a respeito do Dionésimo. 安利西门是我前2站里面讲过以后，那么弟兄们都在必修，都在分享。 Há 2 semanas que depois que eu falei essa mensagem, eu ouvi os irmãos compartilharem. 你们有读的确读的一次了。 Todos ganharam benefício. 那么我再看见有安利修新的光，我再加上去。 Eu acrescentei mais luz que eu vi sobre Onésimo. 昨天就这样的光景。 Assim foi ontem. 我们先说到安利修，他是哥罗西教会的人。 Primeiramente falamos de Onésimo sendo alguém que era da cidade de Colossos. 哥罗西教会有弟兄，但是呢，他这个努力。 Colossos tinha uma pessoa que ele era escravo. 因为他受人所控诉的。 E sob controle de seu senhor. 但是他有着，他是做了，就是他的努力，因为受苦太多了，他就从家里跑出来。 E ele fugiu de casa. 那么逃出来的时候，我也告诉弟兄们，是相当艰难的。 E eu falei para os irmãos, saiu e enfrentou dificuldades. 因为努力他没有个人自由的。 Porque escravo não tem sua própria liberdade. 那么努力中在做最重的工作，最辛苦的工作。 E escravo tem, ele é colocado no pior trabalho. 一般来说，努力跟努力之间，他们都有联系来的。 E o que do nosso conhecimento que os escravos eram acostumados a ser acorrentados um junto do outro. 怕他们逃跑。 Para que não fujam. 那么，从一个机会，就叫安利形容，他就有机会给他逃出来。 Mas dia Onésimo teve uma oportunidade e fugiu.
那么什么道歉我是不知道。 Não sei os detalhes da sua fuga. 我有没这个经历，天的这么直接把它担待，我对这一点不懂。 Eu não sei como ele quebrou suas algemas. 但他们终于他们的办法，所以一对的连在一起的人，他最后他是就能出来。 Ele conseguiu se desvencilhar dessas correntes, dessas cadeias e fugiu. 那么他逃出来以后，那么而且把他的主人的家里面的很多财物，他也带了出来。 E ele defraudou o dinheiro do seu senhor. 那么这些人嘛，他就努力嘛，他逃出来把带出财物统统用光了。 E ele, como escravo, não tinha conhecimento de como usar o dinheiro e acabou gastando todo. 那么钱也光了，那怎么办？ Sem dinheiro, o que fazer? 本来很多钱，现在钱也光了。 E deve ter saído com uma grande soma de dinheiro, de repente acabou tudo. 那么他们就流到， E ele começou a peregrinar. 那么很可能他们都是饿了肚子，没东西吃。 Provavelmente com fome, passando fome. 那么安息文就这样一个人，那么他也是懂办一些点事情，不知道怎么给他弄掉，把他分开了，他自己给倒掉了。 Onésimo estava acorrentado junto com seus companheiros e não sabemos como quebrou, né, e conseguiu fugir. 这方面我就没经历。 Eu não tenho experiência quanto a isso. 那我那个说了，他能够把什么脸子里面把他，而且什么时候把它说出来是不知道。那么再拿着书了，摆很有钱东西嘛，他就逃跑了。 Não sabemos como ele conseguiu se desvencilhar das suas cadeias e conseguiu pegar uma soma de dinheiro de seu senhor e fugiu. 那一方面他逃跑了，一方面他想逃跑，那么到了路上，把带去的主人那边偷来的东西用光了，钱用光了。 E ele gastou todo o dinheiro. 那么那个时候保罗，因为他要告犹太人，告到谁的那边去。 E Paulo, ele estava em meio a julgamento. Ele apelou para o César. 因为他没罪，他是原告，但是还是个被带到船上像囚犯一样的，要带到罗马去。 Ele foi por um navio e chegou até Roma. 那么到了罗马以后呢，那么他把苏东代书送到那么他们打官司的地方。 E foi levado junto ao tribunal para ser aguardar o julgamento. 那么打官司的事情大家都知道，不知道什么时候他出来了。 E a questão de julgamento todos sabem, não sabe, não tem um tempo determinado. 那么保罗嘛，只能在罗马住房子。 Paulo alugou uma casa em Roma. 所以有的人都是觉得很为挪威，因为保罗在罗马住房子，以为他的关在监牢里面，没有他自己住的房子。 Alguns entenderam errado de que Paulo já estava encarcerado em Roma. Não, ele alugou uma casa. 因为他是原告以色列人，
porque ele estava ali aguardando o julgamento. 那么他请这个几位，他是传福音，特派传福音的时候，所以到了罗马，他还做了王使去传福音。 Porque Paulo tinha sido encarregado para o Evangelho de Deus, pregar o Evangelho de Deus. Quando ele alugou a casa ali, a sua missão de pregar o Evangelho continuou. 那么在罗马是帝王住的地方，该杀住的地方，所以许多的园林军。 E em Roma era a cidade do imperador, por isso havia muitos da guarda pretoriana. 那么保罗在书的往事看见他们来，总把介绍给他，让他得救。 Paulo pregava o Evangelho para esses soldados. 是的，很有效果。那么得救的人数越来越多了。 Muitos deles foram salvos. 得救的人数越来越多了。那么后来啊，因为很多人去军队去信耶稣了，那么有真正为能够维护起他的官方的现在的人是很少了。 Então, o número de soldados convertidos era grande. 那么因此注释，他们保罗到保罗那边去听福音。 Ao ponto de proibirem que os soldados fossem até Paulo para ouvir o Evangelho. 那么当然了，保罗书的往事的里面，常常能够邀请别人去跟他听他的福音去。 Paulo alugou uma casa justamente para que as pessoas fossem até ele para ouvir o Evangelho. 那么他就碰到那个有那个名叫安利西伯， E ali teve a oportunidade de conhecer Onésimo. 他是哥罗西教会长老的家里的奴仆。 Ele era escravo de presbítero da igreja de Colossos. 我已经说过，他是想办法跟大家连接起的，把它分散了，而且偷了许多家里主人的东西偷了来。 Como eu já disse, ele usou todos os meios para fugir e ainda levou uma soma de dinheiro do seu senhor. 那么逃跑了，那他钱里有钱嘛，他就难花了。 E gastou de uma forma dissoluta. 作为一个奴隶的人，他根本不知道的潜在的价值多少。 Porque como escravo ele não sabia como manusear o dinheiro. 所以很快钱没有了， Rapidamente o dinheiro acabou. 那么都是我， Ele começou a passar fome 那么流浪在罗马城里面， e peregrinava pelas ruas de Roma. 看见人家能有东西吃。 Pedia esmola, pedia dinheiro para as pessoas. 那保罗的书的往事里面，他早上去的。 E a casa, ele ia sempre para a casa onde Paulo estava. 因为保罗就在那边，一方面传福音给他，一方面解决他难事，就都是过了。 Paulo, de um lado, pregava o evangelho para ele, por outro lado, lhe dava de comer. 那我们碰到的人总是这样子，有饭吃了，才听福音的，啊，肚子不饿，不能听福音的。 Quando tinha fome, vinha até Paulo para ouvir o evangelho. Quando não tinha fome, não vinha. 这一般的情形，我们都有这个经历。 Essa situação que conhecemos. 那么，这个安利西莫就是这样子过流浪的生活。 E Onésimo vivia essa vida de peregrinação. 不过我奇怪了，保罗在他身上把他带领得救，这是可能的。 E Paulo, era possível até Paulo levá-lo à conversão. 能够更进一步达到主耶稣，也有可能。 E ainda mais do que isso, ganhar mais ainda do Senhor Jesus. Isso é possível.
到了最后，他呢在哥罗西书第4章里面看见，他说保罗的一样的成为使徒了。 Mas em Colossenses 4, acabamos vendo ele tinha quase que um status de Paulo, de um apóstolo. 所以这属灵的属灵信息，他从哪里来呢？保罗给他而且把属灵的有形的事情输入到他里面。 Como ele ganhou conteúdo espiritual para chegar tanto, certamente quando ele ia até Paulo, mesmo por questão de comida, Paulo acabou constituindo com a verdade nessa pessoa. 因为这最后圣经里面所记载的， E tudo isso está registrado. 他不但得救了， Ele não só foi salvo, 把他介绍到哥罗西教会的时候， quando Paulo o recomendou voltar para Colossos, 现在这个安尼西摩人不同了， Paulo estava apresentando um Onésimo diferente para a igreja em Colossos. 他是跟我们一样，使徒一样，能懂得神的所有的话语。 Ele se tornou alguém que conhecia a palavra de Deus. 所以你们也不懂得话语，你反而去问安尼西摩就可 Se 以。 vocês tiverem alguma coisa que queiram saber, pergunte a ele. 这就是我们非常奇怪，我们经历中间从来没有见过。 Isso é que achamos admirável, porque na nossa experiência nós não tivemos casos como este. 那就有人得救， Você levar alguém à conversão 而且更多的人进主， e mais pessoas para crerem no Senhor Jesus, 才有我们有经历过。 isso sim, tivemos experiência. 但是像保罗对这些安尼西摩的经历，实在很少很少。 Mas a experiência que Paulo teve com Onésimo é muito rara. 一个流到海有饭吃，路上流浪，给他吃饭，他信主了。饭子都吃过了，主耶稣也忘记了。 pedinte que peregrinava nas ruas pedindo comida, Paulo lhe deu de comer. Mas ao mesmo tempo Paulo foi constituindo nele a verdade. 因为我们传福音的时候，也曾经这样忘记。 Também aconteceu conosco quando pregamos o Evangelho. 有饭吃，有好吃，他来了。 As pessoas, em geral, vêm porque ganham alguma comida ou algum benefício. 所以我不知道什么保罗对安尼西摩不但得救了，把主的话、圣经里面的所有的真意，都一点一点地走在他的身上。 Mas o que é admirável é que não só ele foi salvo, mas que todas as verdades da Bíblia foram pouco a pouco constituídas nele. 他能够像使徒一样，你们不懂的地方，你可以去问安尼西摩。 Então ele chegou a ter status de apóstolo, que o Paulo disse: o que vocês não entenderem perante a Onésimo. 那个安尼西摩的回答这个是能力的话，那么他已经为圣经相当的实现了。 Então Onésimo conseguia responder as perguntas porque deve ter muito conhecimento da Bíblia. 感谢主。一方面，我们这是非常盼望我们也能像安尼西摩一样，懂得所有的神的话语。 Por um lado, nós desejamos que nós também sejamos como Onésimo, conhecedor da palavra de Deus. 把神的话 A 会介绍 palavra 给 de 人。 Deus 在 seja 另外一方 tão 面， constituída em nós que podemos apresentar a outras pessoas. 在另外一方面来说呢， Por outro lado, 不是太容易。 não é uma coisa fácil. 教育人能够信主还可以， Para 就 você 他能够参加聚会，
去做同工，一直到指导为 Para 所做。 você levar uma pessoa à salvação, isso é possível, mas você continua ajudando essa pessoa a se tornar um apóstolo, isso é muito difícil. 但是呢，在圣经这里恰恰是我们 Mas a Bíblia nos mostra esse modelo, 可能成功， que é possível. 因为他开头的时候，哥罗西书里面说，以7和4最重要的字句最重要的信息告诉人，就是什么？你要信心、爱心和盼望。 E certamente Paulo lhe passou, né, sobre a estrutura da vida cristã, que é sobre a fé, o amor e a esperança. 所以，其实保罗这是信心、爱心、忍耐，是保罗自己做出来的，不是加拉太教会里想出来的。但是呢，他把这功劳都交给加拉太教会。 Paulo elogiou que os de Colossos estavam praticando a fé, o amor e a esperança. Na verdade, era o próprio Paulo que praticava isso. 这是他的思维，不把所有好的东西都拿在自己身上，把不要的东西给了人家，他不是这样子。 Então Paulo não tomava toda a glória para si, mas ele usava isso para encorajar outros. 感谢主。 Graças ao Senhor. 那么，安利西蒙就在保罗的一直带领，这不是说带领多少时候了？ Paulo 这还不是简单的事情。 ajudou a Onésimo por muito tempo. Nós não sabemos exatamente quanto. Não é uma coisa fácil. 至少我们榜样来看，如果我们神力的教会呢，是能得懂得许多的真理。 Você aplica isso com você mesmo. Você está na vida da igreja há quanto tempo? Será que durante esse tempo todo você se constituiu com as verdades? 对，安利西蒙这样子的关系。 Mas Onésimo foi constituído. 那么，保罗就到回去， Paulo 到安利到哥罗西教会去的时 Paulo 候， o enviou de volta para Colossos 为他的主人那里去。 para que ele volte ao seu Senhor. 但是呢，是非常奇妙。保罗因着在安利西里面，保罗这样对待他，而且把所有东西加在他的身上，真的是不是简单的事情。 É admirável todo o trabalho que Paulo fez sobre o Onésimo, não é uma coisa fácil. 但无论是保罗把这样子能把它造出来了，可以说造出来。 Paulo praticamente reconstruiu uma pessoa. 把所有他去所学的时候，所有学的所有的东西，一点一滴放在安利西蒙里头。 Foi depositando elemento por elemento das coisas espirituais em Onésimo. 在哥罗西书里面所说的，虽然他不但是有益的，对你们有益的，而且他是个使徒。 Onésimo se tornou de uma pessoa inútil em uma pessoa útil. Ele ainda se tornou alguém com status de um apóstolo. 那么，所以我们对安利西蒙也非常羡慕。 Por isso, 我们也能够像安利西蒙这样子。 nós admiramos muito Onésimo e nós queremos ser como ele. 不可能每个人成为安利西蒙。 Não é possível que todos sejam Onésimos, 有很多的盼望，有很 mas 多的希 espero 望。 que muitos aqui sejam. 实际上呢，教会里的表现带领几位的这弟兄们，他们一个个都使徒嘛。 Assim, nas igrejas, os que estão na liderança, eles têm esse status. 所以生命的程度有高有低。 Claro que existem níveis diferentes de crescimento de vida 但 na igreja, 在教会的保持里面是一定不错
mas os que servem os outros na igreja certamente tem um nível bom. 那么，说到安尼西姆后来成为我，就波罗西书里面把他成为一个使徒这样的经历。E Onésimo, ele se tornou alguém quase com um status de apóstolo. 这实在是不容易一件事情。 Realmente não é uma coisa fácil. 是亲爱的弟兄， Portanto, amados 怎么 irmãos, 可能呢？ é possível isso? 安尼西姆可能，我们能不能可能呢？ Foi possível para Onésimo e para conosco é possível, não? 同样的， Da mesma 我 forma, 们是要记得，管教责任的人，把我们养大， Basta 长大。 nós estarmos debaixo daqueles que têm mordomado e desses que cuidam de nós. 加在这实体事上里面，有时候，有的人我们像小孩子一样的，慢慢的，把受教是带领我们长大。 Gálatas capítulo 4 fala que nós fomos colocados num lugar onde há tutores e curadores e nós, como crianças na fé, podemos crescer. 所以我们年纪安尼西，听他的名字，非常羡慕盼望，哎，安尼西我就是我自己嘛。 E, portanto, nós, ao lermos sobre Onésimo, nós vemos que é exatamente isso o Senhor quer trabalhar em nós, assim como trabalhou em 教 Onésimo. 会里面的前面的弟兄，在我身上做了多少工作。 Quanto trabalho os irmãos que tomam a liderança da igreja têm feito em mim. 他们都是的人呢， Quanta paciência eles tiveram de mim, 使我生命能够一体长大。 para que a minha vida possa crescer dia a dia. 所以，亲爱的弟兄， Portanto, amados irmãos, 安尼西蒙在教会里面榜样， Onésimo foi de fato um exemplo na igreja. 他是从教会里面保罗传福音给他长大的。 Ele recebeu o evangelho por meio de Paulo. 现在呢，他回到哥罗西教会去的时候，他可以说到，他是已经讲到的有保罗的地位。 E quando Paulo o enviou de volta para Colossos, ele já tinha um outro peso, uma outra condição. 感谢主， Graças ao Senhor. 这些给我们看见， Esse fato nos mostra que nós, na vida da igreja, 是要不断的追求真理。 precisamos buscar o crescimento sem parar. 当有一天， Até que um 我 dia 们也能跟是一样， sejamos como ele, 你是我一样。 Onésimo. 那么另外一方面，我首先这个整个释放信息， E por outro lado, quando eu liberava essa mensagem, 是另外一种说法。 falava de uma maneira diferente. 但是最后还是让你希望生命长大的。 Mas por fim, ainda chega ao ponto do crescimento de vida de Onésimo. 那么，这个安利希望从保罗慢慢就碰到了保罗，在路上碰到保罗， E o seu 慢慢 Onésimo, 就在去的时候， Onésimo encontrou-se com Paulo e recebeu ajuda para salvação e crescimento de vida. 这看着他的生命慢慢的长大的情形。 E pouco a pouco a sua vida cresceu. 那么另外一方面，我们可以从另外角度、圣经的角度来看。 Mas podemos ver de outro ângulo. 我们曾经把新约的圣经里面保罗所写的，我们分了几类。 Nós, no passado, chegamos a classificar em algumas categorias nos escritos de Paulo. 比如说， Por exemplo, 我们跟随保罗的人，是的，我们常常能够听他的话，那最好。
Nós que recebemos a ajuda de Paulo, que nós admiramos muito o que Paulo escreveu. 那么我们能够这样子生命体系长大，而且开得窍了。 E assim, dia nós ganhamos o entendimento espiritual e assim a vida está cada vez mais crescida em nós. 那么我们中间曾经把这段的去造圣经里面的话语，也曾经应用过。 Nós temos aplicado as palavras desses capítulos da Bíblia. 这7章圣经里面是保罗的他的负担， que diz respeito ao encargo de Paulo. 保罗跟我说的，保罗对说到我们这边人，晚上想好像是飞机一样放在飞机里面。 Nós queremos usar de novo a ilustração de avião. 他把圣经里面的几个地方、几个基本属性来配合起来。 Algumas das suas cartas são boas para nós mostrarmos nessa ilustração. 那第一个他配合的就是加拉太书。 O primeiro livro é o livro de Gálatas. 加拉太书第4章里面， Gálatas capítulo 4. 开头就说，我们的救好像奴仆一样，没什么分别。 Quando nós fomos salvos, nós éramos crianças na fé. 我们年纪还轻呢， Não havia diferença entre nós e um escravo. 所以跟着主，他有一般人来帮助我们。 Mas graças ao Senhor que o Senhor preparou um grupo de pessoas que nos ajudam. 特别是管家有责任的人， Especialmente aqueles que têm o mordomado, 他来照顾我们， os 我 mordomos, os autônomos 说的话语。 que cuidam de nós, o que comemos, com a palavra de Deus, nos alimentando. 那么第4章里说，我们当初的时候，我们用很多一样的，跟别人毫无分别。 Então, Gálatas 4 mostra que no início nós éramos como essas crianças da fé. 主特别提醒， E o Senhor teve misericórdia de nós, 能够长大的。 a nossa vida cresceu. 所以我们在教会生活的里面， Portanto, vivendo a vida da igreja, 我们的生命接着一般保守我们的一般弟兄，他来教导我们， por meio dos irmãos que têm nos ajudado, 使我们生命慢慢长大。 nós crescemos. 不是用一某一阶段。 Nós não permanecemos como crianças para sempre. 那么到了有一天，是生命长大了， Essa vida cresceu até dia. 那么到了一段时间，他就有看见生命上到可能12岁的阶段。 E eu vou ilustrar como uma criança crescendo até seus 12 anos de idade física, como uma ilustração. 哎，他发现自己生命也不同嘛，有不同的地方。 E de repente essa criança na fé que cresceu até 12 anos de idade, ele descobre alguma coisa. 是因为他的生命在长大。 Porque a vida cresceu. 那么到了，比方说，从6岁到12岁，到12岁的时候，他发现，哦，我里面神的生命是我的生命。 Aos 12 anos de idade, ele descobre que ele tem a vida de Deus. 我有个名分，是儿子的名分， Eu tenho a filiação como filhos de Deus. 因为他的生命长大慢的看见。
大概12岁的时候就看见。 porque a vida dele cresceu até 12 anos de idade. 而且我生命还在长大，随着生命的一直长大。 E ainda continua a crescer a vida. 所以我可以呼叫阿爸。 Eu descobri isso, por isso eu invoco a papai. 他那个就把阿爸的人，他就成为儿子的名分。 Essa pessoa começa a ganhar esse entendimento espiritual, passa a invocar o Senhor porque ela descobre que tem a filiação. 这年龄大概我就是12岁的光景。 Com uma ilustração, na ilustração, 他看见， como 12 anos de idade. 看见了我是神的儿子。 E essa pessoa começa a ver que ele agora é um filho de Deus. 我有神的儿子的名分。 Eu tenho a filiação. 真的是太好了。 E é bom demais. 但是呢，不够。 Mas não é o suficiente. 神是叫我们有他的完整的生命。 Deus quer nos dar a sua vida completa. 是我们在教会生活里面，生命越来越长大的。 Ele nos pôs na vida da igreja para que essa vida continue a crescer. 连续操练让生命长大的地方。 É o lugar para exercitarmos o crescimento de vida. 到某一天你发现，你生命比日长大。 E você está nesse lugar, está crescendo, e um dia você vai descobrir 现在这位神，我可以称呼阿爸。 que esse Deus é meu pai, quem me gerou. 首先我只能承认他是我的神。现在你认为阿爸的。 Antes eu o venerava como Deus, mas agora esse Deus é meu pai, é Abba Pai. 所以他生命就长了。 Por quê? Porque a sua vida já chegou numa certa estatura. 他就说：“我这边讲到阿爸的我的儿子的有名分了。” E ele descobre que tem a filiação. 有儿子的名分了。 E agora esse filho descobre que tem filiação. 是亲自去。 Por isso, amados, 对，那个时候我们感觉我们的生命不是一下子，a vida cristã não cresce de noite para o dia como um cogumelo. O crescimento da vida cristã é lento. Dia após dia. Por isso, um dia você descobre que você tem a filiação. Então você passa a invocar com significação Abba Pai. Esse Deus Criador hoje é meu Pai. Eu posso chamá-lo de Abba Pai. Eu ganhei a filiação. 那么，一般人我想呢，所有的很多基督教团体，如果得到儿子的名分，有的是非常的喜乐快乐，他已经满足了。Aí, quando chega nesse ponto, a maioria dos cristãos fala. Mas nós não podemos ficar satisfeitos. Quando nós invocamos a palavra, a Bíblia diz que nós tivemos a filiação. Mas é o título. Nós precisamos ter a sua realidade. Por isso precisamos continuar na vida da igreja a buscar. Para que a filiação se torne nossa realidade. Veja, você vai crescer pouco a pouco. Você descobre que tem a filiação. Você agora está buscando a realidade.
那个时候差不多已经16、17岁了。 Quando você atingir na idade ilustrativa de 16 a 17 anos, de idade na fé, 那么如果有的国家它是规定，比方说18岁或者16岁的17岁成人了。 tem alguns países que antecipam a maioridade legal para 16 anos, 17 anos. 他可以达到所谓的产业。 Isso é, quando você atingir a maioridade na fé, você se tornou alguém maduro. 现在我们将来在阶段的时候，好像这个阶段的时候是慢慢是我们生命长大的。 Hoje nós estamos, segundo a descrição de Gálatas 4, nesse processo de crescimento. 我们几个阶段。 Quantos estágios nós 当我 temos? 们得救的时候，已经知道了哦。 Primeiro estágio, 那么大的产业是为我成就的。 quando nós descobrimos que Deus tem uma grande herança guardada para mim. 那么我去把这个产业做到我的身上， Eu 责 quero, 任的产业。 eu quero buscar essa herança espiritual. 哎，到一天他被开启了，开启了。哎， dia seus olhos se abrem. 是的，我也知道责任的机会，责任的产业开启了。虽然我们还没到达的年龄，哎，我可以呼喊这神是我的阿爸，我的父。 Eu, embora não tenha chegado ainda à idade de maioridade, mas eu posso invocar o Abba Pai. 是吧？对。当他在阿爸的时候，他生命已经加到了。 Já é o segundo estágio, 对了，不够。 mas não é o suficiente. 这生命是长大的。 Ainda precisa crescer. 我们就把这生命的情，要把成为生命的事情，生命的事情。 Temos que trabalhar para que a filiação se torne nossa realidade. 光了必了说，是成为实际的生命， Nós 进到我 temos 们里面， a realidade da filiação 是 adquirida dentro do nosso ser. 神在我们身上做了很多的工作。 Assim, Deus tem feito o seu grande trabalho em nós. 就说，各位都生活跟如果一样的， Desde uma criança que não difere de um escravo. 但是我们一般家的这么的人， Mas nós temos na igreja os mordomos 然后是生命，东西吃进去， nos alimentam com palavras da vida. 那到后来 E por fim, 看见，我的儿子， eu ganho o entendimento espiritual de que sou verdadeiramente filho de 我 Deus. 可以叫神是我的父啊， Eu posso chamar esse Deus de meu pai, Abba. 所以这已经到了加到的高了。 Isso já atingiu a um nível muito elevado de filho. 有儿子的名分了， Você já tem a filiação, 不应该满足， mas não devemos ficar satisfeitos. 把名分两个是成为实际。 Que a filiação se torne realidade. 这个实际嘛，哎， Realidade. 我就是神的儿子了。 Eu sou filho de Deus. 感谢， Graças ao Senhor. 这圣经里面所告诉我。 É isso que a Bíblia nos diz. 那么这里说到安利西罗的故事的时候，我们曾经能够这个圣经。 Então, quando falamos de Onésimo, nós usamos esses versículos. 安利西罗，我是这样子说，我们年幼的时候，我不知道我们什么地方。年幼的时候，神把我们放在教会的里面。 Quando nós éramos crianças na fé, nada sabíamos, o Senhor nos colocou na igreja. 在教会才能，他们
实际我们做工作。O Senhor, então, conta com o trabalho de tutores e curadores para nos ajudar. 他要把我们放在往这里，就是教会生活里面。E Ele nos colocou na vida da igreja. 这做保罗事情的时候呢，这是他的一本负担，就我们成为加拉太书里面的部分。Isso mostra o encargo de Paulo nos seus escritos, principalmente mostrado 他跟我所说的加拉太书， no livro de Gálatas. 一件做到我的里面。 E tudo que está escrito em Gálatas está sendo trabalhado pouco a pouco dentro de mim. 谢谢。 Graças ao Senhor. 我对你 O objetivo 使我成为儿子的 é que 地方。 nós nos tornemos filhos de Deus. 虽然还没成为儿子，因为年纪还不够大，不到法定年龄。 Embora não tenha atingido ainda a idade da maioridade 你已经得到儿子的名分了。 espiritual, mas você já conta com a filiação. 如果你在这里年纪长大在这的时候， Se você continuar a crescer, 这就。 buscando a cada dia, 是看见了， você vai ver 生命长大。 a sua vida vai crescer até a maioridade. 没有谁把他的儿子真的儿子的 Daí 立刻成为儿子。 você será verdadeiramente 你还这儿子的发现直接到了。 Então já é chegado o tempo da plena 但 filiação. 这一般来说，年龄大概在18岁到20岁关系。 Que na nossa idade física seria em torno de 18 anos até 21 anos. 是看各地的政府里面。 Isso depende de cada país tem a sua determinação. 所以，亲爱的人， Portanto, irmãos, 我们在加拿大的市场里面，我们最后得到一个儿子的名分。 Gálatas 儿 4, 子的神迹。 por fim nós ganhamos a realidade da filiação. Graças ao Senhor. 那么这说的加拿大就， Esse é o livro de Gálatas. 这地方什么呢？好像说到飞机的座舱一样。 É como a cabine de passageiro de um avião. 在我们说的，我们好像都坐了飞机上，我们都坐了飞机上的身份加大。 Nós estamos todos nesse avião para o crescimento de vida. 这是我们里面的我们教会的生活。 Que é a nossa vida da igreja. 那么一直讲的，这是加拉太书， Esse é o livro de Gálatas. Estamos prosseguindo. 飞机的中心部分。 Que é a parte do corpo principal do avião. 我们的生命长大都是教会什么，都是在加拉太书。 A vida da igreja está descrita ali em Gálatas. 那么一架飞机有座舱啊，那必须有两个意 Esse 思。 avião tem cabine, precisa de duas asas. 两个是什么？ As duas asas são o quê? 不能讲， Vocês estão com medo de falar? 是什么？现在说多了。 Efésios, Colossenses. 我再告诉你， Vou falar de novo 如 então. 果照圣经史日的， Na ordem dos livros da Bíblia, 先以不说的， primeiro Efésios, depois Colossenses. 照着神的心意，真正神的心意来说， Mas segundo a vontade de 应该 Deus, 是， a ordem deveria ser 波罗其书 Colossenses em primeiro lugar, 接受到， depois Efésios. 为什么呢？ Porque 波罗其书说到什么呢？ Colossenses fala de quê? 波罗其书说到神一切的都是放在这波罗其上面。 Fala do mistério de Deus, que é Cristo, pois Deus fez residir em Cristo toda a sua plenitude da 这里 divindade. 圣经告诉我们说，神将所有的丰富都充满的 Deus 放在。 ele pôs toda a plenitude dele em Cristo. 所以哥罗西书说到，先说到生命的地方，
Foi escrito. 那么丰丰满满讲到是生命讲给我们。 Então Deus quer nos dar essa sua vida rica para nós. 那么以弗所书是什么呢？ Efésios fala de quê? 这生命丰给我们的生命，就放在以弗所里面。 Essa vida que o Senhor quer nos dar por meio de Cristo tem que ser colocada em Efésios. 另外这也是， É a segunda asa. 为什么呢？ Por quê? 哥罗西书说什么？神所一切的丰丰满满都放在基督里面。 Em Colossenses, Deus colocou toda a sua plenitude em Cristo. 以弗所书说什么呢？ E Efésios fala do quê? 把这个东西成为什么？成为教会。 Toda essa plenitude de Cristo se torna a igreja. 它成为教会里面一部分，里面就是说神把丰满放在教会里面，这就是说到以弗所书。 Que a igreja, em Efésios fala que a igreja é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, que é a segunda asa. 那么说到，那么已经两者也是现在有了。 Agora esse avião tem duas asas. 我们中心部分加在太书是我们中心部分， E o corpo principal é 教 Gálatas. 会生活都在这个里 A 面。 vida da igreja está em Gálatas. 他必须要缺少什么呢？ Que falta ainda para o avião? 缺少你往哪里去？ Ainda falta para o destino, para onde você vai. 上面有系统在 E 你 o 上。 Senhor está lá do alto nos chamando. 这是第四告诉我们。 Esse é o livro de Filipenses. 好，你们也是已经长大了， Já tem as duas asas, 你们可以来了。 vocês podem vir. 你要去， Você já 你 tem 不是 condições 没 de 有目 chegar. 标的地方， Não é um avião sem 有 rumo. 目标告诉你。 Tem o rumo. 基督在上面你负责。 Cristo está lá no alto nos chamando. 你向前来好了，你不要向前来，不要退 Prossiga 后， para o alvo. Continua. 不要退后，不要退后， Não olhe para 你再 trás. 向前去来。 Esqueça as coisas que para trás ficaram. 基督在上面负责。 Cristo está nos chamando com a sua soberana vocação. 这上面，这就 Esse é o livro de Filipenses. 那么有了这够不够呢？我们看圣经说， Já vimos que 保罗中心的思想里面所写的圣经，第二个，这是 nos escritos de Paulo, 加拉太 por 书， exemplo, o livro mais importante, Gálatas, 加拉太书里有座舱， que é a cabine desse avião, 有两个是也是， precisa de duas asas. 这也是叫什么？ Essas asas são 有说到，也是说到他丰满， livro que fala que toda a plenitude de Deus está em Cristo. 凤凰者两个也是，有 E a outra é a plenitude de Cristo, é a igreja. 以弗所里面说了。 Ela é livro de 神 Efésios. 给他所一切的丰满，当然那个加拉太里面应用的时候，成为他所有的，所有的 Todas as riquezas que Deus deu para Cristo, aplicando na igreja, se torna o livro de. Eu falei, o livro de Efésios. 所以哥罗西书所说的一切，在以弗所书里面是有应验起来的。 Então, tudo que foi falado em Colossenses, aplicado em Efésios. 再看几本，讲几期看的是， E mais. 看几本书， Ainda falta um livro, 这本书叫《腓立比书》。 chama-se Filemon. 腓利门是怎么说呢？来，上面有基督站在上面， Em Filipenses mostra um alvo, bem. 你不要想左边想右边想 Não 后 olha para a direita, não olha para a esquerda. 你一看见有这个我们的经人，一看我们直接跌下去了。 Olhando para
para o lado você cai. 所以你们眼睛只能向着 Por 我 isso, 看。 olhe para mim. 是什么呢？彼得不是 Livro de Filipenses. 上面有基督在那上面，不受 Cristo 我 lá do alto está nos chamando. 我们眼睛。那么还有什么书不？你放在人了呀？ Ainda falta um livro, não falta para incluir? 啊，我们看加拉太书、以弗所书、 Temos Gálatas, temos 俄罗斯书 Colossenses, 啊， Efésios, 对对对。 Filipenses. 那么这菲律宾是，Falta? 中间这是基本啊，对对对。那这那几本书，啊，那么我们看一下，以弗所书，为什么以弗所书我后说的？ 写说，是哥罗西书，因为哥罗西书说到的神，所有一切都人在有形有体人在基督里面。 Falei Colossenses primeiro, depois de Efésios, porque Deus depositou ricamente toda a plenitude da sua deidade em Cristo. 那么再说到以弗所书。 一切的丰富，进到以弗所教会里面做了什么呢？ E depois fala de Efésios, todas essas riquezas aplicadas na igreja 成为教会， se torna a igreja, 对不对？ certo? 以弗所是说到教会， Efésios fala da igreja, 你走到长，宽到深， com a sua largura, comprimento, 把这个 altura, 基督 profundidade. 你基督的身体你量得来吗？ Você consegue 你 medir 没完全去量 o。corpo de Cristo? Você não consegue medir. 那么前面菲律宾书就说了，你来，不要向左一看，一看 Filipenses fala para a gente 头一向后看， não olhar para a direita nem para trás nem para a esquerda. Vamos olhar para frente, para o alto. 那么最重要是什么呢？必须什么都有了，缺少什么？ O avião já tem tudo, o que está faltando? 缺少它停下来的时候， Falta para algo para ele pousar, 这个必须呢， que é a pista do avião. 必须那个要地方定嘛， Para pouso. 不能停到我家里去，也不能停到马路里， Não pode parar na minha casa nem na rua, 是吧？ certo? 它也是有跑道， Precisa de uma pista. 跑道相当厉害。 A pista é uma coisa tremenda. 这跑道社会你没看见，所以跑道的说法好像是还有什么说法？这个别人的书一样的。 E a pista é o livro de Filemão. 这跑道如果不适合，他就降不下来的，一下来。 Se não houver uma pista adequada, o avião não pousa. 那所以我们去看的，皮其讲里面所说的最重要的跑道，停下来的是一个数。 Então, a pista para pouso de avião é 他怎么 algo 做呢？ muito importante. Como é construída? 他们先把旧的泥土 Primeiramente, é necessário escavar para remover toda a velha terra. 拿掉以后，再有新的石头， Depois da remoção da terra que não presta, 轻 ele 轻 começa a 光 colocar 掉水泥放上去。 terras britas, terra para dar compactação. 但是不是那么的简单。 E não é algo fácil, a gente termina em concreto amado, 这泥 aço. 土贴了的泥土，有的时候里边说是有3个米的泥土拿掉了，贴了的。 Essa terra original que foi escavado, 那么会加上其他的， muitas vezes se escavam até 3 metros de profundidade de terra e depois é substituída por terra boa 可能是 para 那么的。 compactação. Espiritualmente falando, talvez
o Senhor precisa escavar mais que 3 metros em 不 você. 够啊！哎，对吧？ Né? O Senhor ainda está escavando em você. 你手上花了多少啊？ Quanto você já deixou o Senhor escavar? 感谢上帝。 Graças ao Senhor. 一定要我的把天的东西都拿掉。 O Senhor precisa remover toda a constituição natural minha. 就好像我们说狗肉系菲律宾书一样， É como o livro de Filemão, 就说到这个 que fala dessa 这 pessoa, 个神的工作， Onésimo, o quanto foi trabalhado sobre ele. 你如果你的天的东西啥的意思，我们没得经，你是觉得啥都没得，你也不够这个。 Se você, seus elementos naturais têm 5 metros de profundidade, e se o Senhor já escavou 3 metros, ainda precisa escavar mais. 所以你啥的都啥， Quanto tem de coisa natural em você ainda? 你们天的都啥， Quanto tem ainda de elementos naturais em você? 你把天的东西去掉了，那么 Se 就会 você 给你 permitir 功 o 用。 Senhor escavar todos os elementos naturais, você passa a ter função na igreja. 那么这笔即将跑到我们什么时候？安利系统， A pista fala-se sobre o Onésimo. 因为圣经最后说的安利系统， No fim, fala de Onésimo, 所以亲爱的弟兄， por isso, amados irmãos, 所以有时候安利系统是非常不 se 容易 você quer ser um Onésimo, não é fácil. 的，你里面天的东西跑完了。 Você tem que permitir que o Senhor escave tudo que é natural em você. 是这个是 Graças ao Senhor. 安利系统。 Onésimo 是最需要的，因为必须停下来的需要的。 é algo muito necessário que é a pista para o avião poder pousar. 那么安内行什么时候安内行呢？开头的时候是我们稍微讲的， Como ser Onésimo, já falamos logo no 我 começo. 们是安内行。 Que nós queremos ser esses Onésimos. 感谢主， Graças ao Senhor. 实际已经讲过了很多 Já tomei bastante tempo. 我想是留在这里。 Vou parar por aqui. Tá bom? 那从这个角度来看，照着保罗的书信，14本书信。 Segundo as 14 epístolas de Paulo, 27本书信，14本书信说到加拉太书啊，不说到罗马书啊，说到其他书。 dos 27 livros do Novo Testamento, Sim, 14 são de Paulo. 就说到教会生活本书。 E esses livros principais que nós mencionamos dizem respeito à vida da igreja. Começa com o livro de Gálatas. 加拉太书是我们教会生活 O。livro de Gálatas fala do viver da igreja. 那么再配合，以弗所配合哥罗西。 E com isso precisamos de Colossenses, Efésios, 那大家可以先行动。 para que o avião pudesse. 那么为什么说先说哥罗西书？ Por que ler o Colossenses antes de Efésios? 照着圣经次序，先说以弗所书，接说哥罗西。 Na ordem da Bíblia, dos livros da Bíblia, primeiro Efésios, depois Colossenses. 因为以弗所书里面，以弗所书说到神的实体。 O livro de Efésios fala dos membros do corpo. 那哥罗西书说的神的有形有体世界起到的。 Colossenses fala que Deus ele fez residir toda a plenitude da divindade em 那么 Cristo. 这世界起到的这个世界里面的吧，就是我们生命长大的地方。 Então, esse que Deus fez habitar toda a plenitude, ele se tornou nosso motivo de crescimento. 所以在我们身上，安利幸福在我们身上，实际我们是有安利幸福。
Portanto, nós somos esses honestos. 我只要学第一人对不对？第一部分的安利系统。 Por isso que eu comecei falando sobre Onésimo. 他说从书中那里头的东西，后来慢慢的保罗教导，保罗把一切的书里的一些属灵的东西都教导给他，他也能够做个适度的经验。 E Paulo ensinou Onésimo todas as coisas. No fim, ele se tornou quase um apóstolo. 另外一关，我们看见 Outra luz 就说到保罗的这种事情啊，中心部分就加拉太书，再说到我们教会的 os 什么，这必须中心。 principais livros de Paulo, que fala, começa com Gálatas, que fala do corpo principal do avião, 加拉看这也是， mas as duas asas. 这也是什么？ Uma asa qual é? 罗罗西书， Colossenses 这是 e o outro é Efésios. 你们说是教会说的啊， Fala da igreja. 那么罗罗西书说的是神的。 Colossenses fala do mistério de Deus, que é Cristo. 所以你们说的还有一些听。 Efésios, mistério de Cristo, a igreja. 教会人。那么我想进去的目的是什么？怎么的？ E qual é o alvo? 哎，因为 Filipenses. 上面来， O Senhor está lá 不要 em 看后 cima. 面，不要看后面， Não olha para trás, não olha para a direita. Não 吃 olha 饭了， Vem, 你要向后看，一定得倒下去。 se olhar para trás, você vai cair. Olha para frente. 这必须是告诉我，给我一个方向。 Nos dá uma direção. 那么最重要一些人，就最重要就安利。 Por fim, a história de Onésimo se torna uma coisa muito importante. 如果没有安利，什么必须停不下来， Se não tiver a história de Onésimo, o avião não tem como pousar. 对吧？是安利什么？是我们工作的一部分。 Onésimo é uma parte do nosso trabalho. 每一个人，我们里面都有安利心， Cada é um Onésimo. 把安利心都拿出来嘛。 Vamos permitir que o 现 Senhor 在的 limpe 都拿出来， de nós todas as coisas naturais. 先把好的石头带进 O 装 Senhor coloca uma terra boa para a pista. 那么飞机来的时候降下来。 E assim um avião poderá pousar. 感谢主。 Graças ao Senhor. 那么 E 我时间花了不少了 já gastei muito tempo. 啊，你我这我看你分享好不好？ Vamos, vocês ainda podem compartilhar um pouco. 好吧。 Bom? Antes do partir do pão, eu queria reforçar, né, que o irmão Doug falou. Irmãos, todos nós em Brasília, ele falou de uma forma muito tocante. Todos nós somos onésimos e nós precisamos permitir que o Senhor trabalhe em nós. Nós não percebemos, irmãos, mas nós temos ainda muita coisa natural dentro de nós. A coisa natural, irmãos, não são só as coisas ruins, mas às vezes são coisas boas nossas. As coisas naturais não edificam, né? Mas nós tampouco sabemos que são coisas naturais em nós. Portanto, até para isso precisamos da luz do Senhor. Então, a vida da igreja serve para isso. Servindo junto com os irmãos, a gente percebe o quão natural nós somos, quão naturais nós somos. Se eu não sirvo com os irmãos, eu não me exponho, me relacionar com os irmãos, com outras pessoas, a minha parte natural fica camuflada, né? Então eu preciso estar junto com os irmãos. Portanto, irmãos, vamos participar ativamente da igreja. Vamos orar, irmãos, pelos irmãos que são nossos tutores, curadores, como o nome falou. O Senhor tem usado esses irmãos anos a fio, muita paciência, muito amor, né? Tem trabalhado em cada um de nós. Que o Senhor continue a limpar, né, o que é natural em nós, tá? Para isso, irmãos, o irmão Dono falou, não basta nós apenas sermos crianças na fé,
precisamos crescer. Precisamos, não sei se você tem essa experiência, você, né, na primeira fase da sua vida cristã, você fica contente com a sua salvação, você está na vida da igreja, mas chega um dia em que você descobre, abre um entendimento espiritual, que você de fato, puxa, ser filho de Deus não é coisa fácil, é uma coisa grandiosa. Você passa a valorizar a vida que está dentro de você, e você passa a valorizar, né, o espírito do filho que está em você. Você passa a valorizar, você passa a entender mais o que é invocar o nome do Senhor. Você invocava desde o primeiro dia, mas chega um dia, eu não sei se você tem essa experiência, parece que invocar fica novo para você, tem mais sentido para você. Então isso tudo mostra que você passou, chegou na segunda fase. E na segunda fase, irmão, nós precisamos crescer. Precisamos, irmão, nos constituir. Assim como Onésimo, que é um escravo, não só ganhou a salvação, não só ganhou a filiação, mas ele se tornou uma pessoa quase que um apóstolo. Quer dizer, alguém que foi constituído nele toda a verdade bíblica. Para isso, irmãos, nós precisamos ler livros. Quem aqui leu o livro, esse livro aqui? Quem aqui leu? Quem leu Como Extrair a Vida da Bíblia? Quem aqui leu de fato? Eu estou vendo que nem todos leram. Nem todos leram. Irmãos, isso você está perdendo a oportunidade de crescer, tá? Não deixe de ler agora o próximo livro. Qual é o nosso próximo livro? Acho que nem sabem, né? Os irmãos nem sabem, né? Qual é o nosso próximo livro? Dentro do projeto Habite em Mim a Palavra de Cristo. A partir de outubro, todas as igrejas do globo terrestre vão ler um livro a cada 2 meses. Você está sabendo disso ou não? Você vive na Terra ou não? O planeta Terra, né, é onde nós vivemos. Sobre o planeta Terra, todas as igrejas decidiram a ler próximo 2 meses. Outubro e novembro, quer dizer, outubro já começamos, né? Aqui, ó, nossa visão e comissão. Nossa visão e comissão. Você já começou ou não? Começou? Puxa vida, tá bom. Mas irmãos, essa eu vou falar oficialmente então para a igreja começar a ler, começar essa semana. Quem não começou, nós vamos começar essa semana, tá? Se nós não conseguimos ter mais uma reunião para ler esse livro, né, acaba ocupando muitas noites nossas. Vocês podem, uma sugestão, podem ler na reunião de oração, tá? Podem ler na reunião de terça-feira, tá? Vocês podem ler. Se vocês tiverem um horário melhor, não tem problema, leia nesse horário melhor, tá bom? Mas é importante que nós tenhamos um dia para lermos coletivamente, tá bom, irmãos? Você vai ler esse livro ou não? Quem quer ler esse livro? Levanta a mão, levanta a mão. Então você quer crescer, né? Você não apenas quer ter a filiação, título de filiação, você quer ter a realidade de filiação. Portanto, irmãos, quem tem em casa, vai procurar na prateleira, vai procurar no seu estoque, e tira esse livro de novo, tira a poeira, vamos ler de novo, tá? Quem não tem, não deixe de adquirir aqui na saída, por favor. Aqui na saída, nós colocamos vários exemplares desse, tem livro para todo mundo. Os irmãos estão fazendo um preço especial de R$15. R$15. E além disso, irmão, chegou alimento diário. Eu não estou dando aviso não, viu? É que eu estou falando disso porque isso é muito importante. O alimento diário, irmão, já saiu. Amém. Começa amanhã. Amém. Aleluia. Olha, o Senhor não tem faltado com a sua palavra no nosso meio. É um livro, esse alimento diário é riquíssimo. Portanto, irmãos, a partir de amanhã cedo, já vamos ver. Daqui para frente, irmãos, não terá mais gratuitamente o alimento diário na internet, tá? Você vai ter que comprar ou um livro físico ou o livro virtual no Amazon. É isso?
Irmãos, vamos comprar nossos irmãos. Isso aqui vale a pena ter. Para você rabiscar, para você ler, não é isso? Depois, se você quiser dar para outra pessoa, você dá. Mas, irmão, esse é o seu livro. Não deixe de ter o seu livro, tá bom?